Olá, muito bom dia! Estamos começando aqui mais um chá de equilíbrio e geronto comigo para a gente conversar hoje sobre um assunto que de certa forma não é exclusivo, né, da geronto, não é exclusivo do controle postural, mas envolve aí muitas questões pra gente enquanto fisioterapeuta. Muito bom dia para quem tá chegando. Sejam todas aí muito bem-vindas, já coloquem no aviãozinho aí para compartilhar com mais pessoas. A gente vai conversar hoje sobre contrato de prestação de serviço. Então, como eu estava falando, não é um assunto específico aqui do controle postural, não é um assunto específico da geronto, mas que muitas pessoas têm dúvidas, né, anseios aí em relação a isso, não sabem se é obrigatório fazer ou não, como fazer, e aí a gente vai conversar um pouquinho sobre a questão do contrato hoje, aqui nesse exato momento, tá bom? Bom, vamos começar falando, eu vou até abrir no meu computador para mostrar para vocês algumas questões do contrato em si, tá? Que são importantes pra gente ter no nosso dia a dia. Então, assim, todo mundo que presta algum tipo de serviço ao paciente deve oferecer esse contrato de prestação de serviço logo que você faz o atendimento. Então, vamos supor, o paciente entrou em contato com você, tá? Fez aquele primeiro contato, perguntando, né, se você atende tal região e tudo mais. Isso é um assunto para uma outra live, né, como que você faz esse primeiro contato com o paciente. Mas aí vamos supor que você agendou a avaliação. Beleza. Aí você foi na casa do paciente, fez essa avaliação, né? Conheceu o paciente, conheceu todas as condições ali clínicas dele, né? Queixa de funcionalidade, enfim. Aí chega a parte em que você precisa explicar como funciona a sua prestação de serviço e quais são os combinados que você precisa fazer com o seu paciente. Isso inclui, por exemplo, a gente vai combinar de qual forma? Tá. Quando eu vier aqui, né, a gente vai ter um horário lá determinado toda terça e quinta, então às 8 horas da manhã a gente tem o atendimento. Eu preciso avisar para o meu paciente que ele pode desmarcar esse atendimento com X horas de antecedência. Então, vamos supor que se ele desmarcar, você consegue remanejar sua agenda, então você coloca lá, olha, então com 24 horas de antecedência, eu preciso que você desmarque, é o limite ali para você poder desmarcar esse atendimento para o dia seguinte. Caso contrário, vai ser atendimento dado. Isso é um combinado que você faz com o paciente. Ontem surgiu no MLV uma pergunta sobre uma colega exatamente sobre essa questão. Ela chegou para atender a paciente se recusou a fazer o atendimento, não quis de jeito nenhum. E aí ela perguntou, eu cobro 100%, né, do atendimento? E aí a gente conversou, teve toda uma discussão e sim, ela deve cobrar. Só que tudo depende do combinado que ela vai fazer dentro, né, desse contrato que ela precisa entregar no primeiro dia que ela foi avaliar o paciente. Então, no contrato vai estar que realmente, olha, o dia que o paciente ele se recusar a fazer pelos motivos, né, ou qualquer motivo que seja ali, o atendimento é dado, né? Eu já ouvi pessoas também me perguntando quando o paciente, por exemplo, passa mal. Você chegou, a pressão tá alta, tal, você vai cobrar atendimento? Com certeza, gente, não tem nem que ter essa dúvida. Por quê? A gente foi até a casa do paciente, pensando em atendimento domiciliar, tá bom? A gente foi até a casa do paciente, a gente entrou, a gente verificou, fez a aferição, né, de sinais vitais e tudo mais. Você ficou do lado do paciente, esperando para ver o que estava acontecendo e tudo mais. Então, você prestou assistência a esse paciente. Então, se você prestou assistência a esse paciente, o atendimento aconteceu. Pode não ter acontecido o atendimento dentro das suas expectativas, né? Mas você estava ali o tempo todo, tá bom? Então, o contrato nada mais é do que formalização de combinados com o paciente. Isso é importante, tá? Então, muita gente já me perguntou, né, e as colegas lá no MLV, quando surgiu essa discussão ontem, também estavam me perguntando sobre modelo, né, de contrato. No próprio site do COFITO, a gente tem modelo de contrato lá,
Mas eu tenho um modelo, né, dentro dos meus cursos, em que eu uso, né? Então é um modelo que eu uso no meu dia a dia. E aí eu quero mostrar isso brevemente para vocês aqui. Esse modelinho é o modelinho do aulão de avaliação e planejamento terapêutico que eu dei no ano passado. Então eu vou inverter aqui a minha tela. Deixa eu só ver como é que eu vou fazer isso. Achei. Então, aqui a gente tem um modelinho de contrato de prestação de serviços, tá? Esse meu modelinho do aulão, ele é um modelo editável, tá? E é um modelo com comentários, em que eu deixo aqui escrito o que é preciso colocar e tudo mais. Então, quem não quiser usar modelo, gente, pode usar um papelzinho tipo de combinados, tá? Combinados, e aí pede o paciente assinar ou não. O contrato, ele é mais profissional, ele vai agregar mais valor no seu atendimento, tá bom? E aí você deixa isso de uma forma mais formalizada e mais profissional. Então, aqui no início é só dizer, né, quem são as partes, né, firmando esse contrato. Então, quem que é a prestadora de serviço, quem que é o tomador de serviço, no caso, o paciente em si, tá? Nessa segunda parte, eu sempre coloco sobre o objeto. Então, qual que é o objetivo, né, desse contrato em si? Depois eu ponho um item de avaliação, então como funciona a avaliação e tal, tá bom? Aqui no contrato a gente já coloca sobre os possíveis riscos que o paciente ele pode sofrer mesmo na avaliação quanto no atendimento. Já no item 4, sobre os direitos e obrigações do contratante. Então aqui, quais são as obrigações do paciente? Tá bom? Então, aqui algumas questões que eu deixo no contrato, eu vou ler para vocês, mas aí vocês precisam personalizar de acordo com a demanda que vocês têm. Então, por exemplo, aqui, ó, o tratamento do paciente será realizado com prazo definido na avaliação inicial em comum acordo entre as partes. Beleza, né? Pra gente isso soa muito óbvio, mas isso precisa ser explicado para o paciente, tá? O paciente ele deve estar preparado para receber o fisioterapeuta no horário estabelecido e combinado previamente a fim de evitar atrasos nos atendimentos. Isso é importante, gente, né? É um combinado simples, mas que faz toda a diferença. Quantas vezes eu já ouvi colegas falando, né, que chegou na casa do paciente, o paciente não estava pronto para ser atendido, né? Ou chegou na casa do paciente, o paciente estava almoçando, ou chegou na casa do paciente, o paciente foi tomar banho naquele horário. Então, isso precisa estar aqui, tá? Além disso, ó, cada atendimento tem duração média de 1 hora, atrasos por parte do paciente acarretarão atendimentos com duração reduzida dentro do período já estabelecido. Então, por exemplo, quando eu chego, vou até virar aqui para falar com vocês, quando eu chego na casa do paciente e, de fato, né, ele não está pronto para o atendimento, o meu atendimento está correndo, tá? Por quê? Porque eu já combinei isso com ele no primeiro dia. Então, cheguei, né, por algum motivo, resolveu ir tomar banho, resolveu ir almoçar porque não se organizou bem na rotina, mas ele já sabia que eu estaria lá no horário estabelecido. Eu vou contando. Então, cheguei na casa do paciente 1h30, o atendimento ele estava marcado para começar 1h30, o paciente está almoçando, terminou de almoçar 2 horas, o meu atendimento vai ser de 30 minutos, tá? Eu sei que tem muitas pessoas que ficam com dó, vamos dizer, né? Mas né, foi um imprevisto que aconteceu, né? Enfim, aí acaba virando uma bola de neve a sua agenda. Por quê? Se você esperar o paciente, ele terminou de almoçar 2 horas, aí você vai ter que ficar atendendo ele até as 3 horas da tarde, e aí depois, de repente, você já tinha um outro paciente, né, às 3, porque você tem essa janela de meia hora que você terminaria 2h30 para chegar no outro às 3, você vai começar a atrasar todo mundo. Então, isso precisa ficar claro para o paciente. Às vezes, a gente tem uma falsa impressão, ou a gente se cobra achando que, nossa, mas aí se eu fizer isso, o que o paciente vai achar de mim? Nossa, mas aí eu não vou dar o meu melhor atendimento. Tem que ser combinado. Você combinou no início que ele tem que estar disponível no horário específico e que o atraso dele vai ser contado dentro do atendimento, você tem que cumprir, né? Com a maior simpatia no rosto e tudo mais, mas você tem que lembrar que foi o combinado. Então, tudo que é combinado não tem problema nenhum, né?
A Lu tá falando aqui, é bem isso mesmo, com certeza, né, Lu? Porque senão, eu já fiz muito isso em início de carreira, né? Você fica assim, você não se sente segura, né? Por isso que eu falo que para você se sentir segura para atender, né? Aqui especificamente o que eu falo no meu perfil, pessoas idosas, com instabilidade postural e ocorrência de quedas especificamente, mas aí para você atender, isso se expande para qualquer tipo de paciente. Para você se sentir segura, isso envolve você se sentir segura na comunicação, não só para atender e fazer um bom atendimento, traçar boas condutas, né, intervenções, né, que vão trazer resultado para o paciente. Não é só isso. Isso é muito importante para a gente se sentir segura, mas você se sentir segura também envolve uma comunicação adequada com o paciente. Também envolve você traçar combinados com ele e exigir dele que ele cumpra o combinado, mas daí você também precisa cumprir a sua parte no combinado também. Tá bom? E aí isso inclui também você não ficar desmarcando, você não ficar atrasando, porque senão você exige algo do paciente que você não tá cumprindo, tá? Eu vou mostrar de novo minha tela do computador. Vamos lá. Aí aqui, ó, um outro item que eu costumo deixar é, ó, caso o paciente necessite desmarcar o atendimento, esse deve avisar ao fisioterapeuta responsável com até 12 horas. E aqui, pra mim, 12 horas funciona bem. Tá? Mas aí vocês podem colocar o horário que vocês acharem melhor. Tem muitos colegas, né, que acabam colocando 24 horas. Os profissionais de educação física fazem muito bem isso aqui, né, porque eles sempre colocam 24 horas de antecedência. Mas aí depende. Como eu atendo um público que eu vejo que às vezes eles têm algum tipo de intercorrência mesmo, enfim, e não conseguem me avisar com um dia de antecedência, então eu deixo 12 horas. Tá? 12 horas de antecedência é o horário já agendado. Caso haja disponibilidade do fisioterapeuta e o paciente tenha também disponibilidade em outro horário na mesma semana, o atendimento será reposto. Caso contrário, o atendimento será cancelado, não havendo necessidade de pagamento do mesmo. Tá? Isso precisa ficar claro aqui, né? Se a desmarcação ocorrer em prazo menor que 12 horas do horário do atendimento, o valor referente ao atendimento será cobrado do contratante. A exceção para a desmarcação será em casos de emergência. Então, obviamente, a gente também não vai levar isso a ferro e fogo. O paciente teve qualquer complicação ali de emergência, nesse período de 12 horas aqui, de repente teve um AVC, não sei, teve que correr para emergência. Aí a gente vai usar o bom senso nesse caso, tá bom? Um outro item, ó, o paciente pode solicitar mudança de horário de atendimento sempre que necessário, porém deve consultar a contratada para, em consenso, acharem o melhor horário que encaixe na disponibilidade de ambas as partes. Se o paciente abandonar o tratamento, este já estando pago, a contratada fica isenta de devolver o valor já pago dos atendimentos. Isso é importantíssimo também, gente. Já aconteceu comigo, tá? A paciente, eu acho que vocês acompanharam a história. Uma paciente até recente, foi esse ano, né? A família entrou em contato comigo, fui lá, fiz a avaliação. Uma paciente que é natural, né, do Rio de Janeiro. E aí ela veio para São Paulo para ficar um tempo na casa da filha, para fazer a fisioterapia, acompanhar. E aí, ela, dentro das possibilidades que eu dei ali para ela, hoje eu trabalho com o pagamento antecipado, com uma diferença, né, no valor ali dos atendimentos, uma diferença pequena, mas alguns pacientes acabam preferindo fazer dessa forma. A vantagem pra gente é que a gente já recebe o valor inteiro do atendimento e você recebe antes de prestar o serviço. Né? Me incomodava muito, como prestadora de serviço, eu ter que esperar um mês inteiro para receber. Então isso eu já deixei acordado, né? Com os pacientes no início. Então ela preferiu fazer esse pagamento já antecipado e ela fez um pagamento antecipado ali para 1 mês e meio mais ou menos. E aí aconteceu que na segunda semana que eu tava indo lá, né, ela com 2 cachorros de grande porte e tudo mais, eu fui conversar com ela para ver se daria para os cachorros ficarem numa área diferente da área que a gente fazia fisioterapia só no dia da fisioterapia. Eram 2 vezes na semana que eu ia lá. A filha ficou um pouco incomodada com essa situação, e também porque aconteceu um agravante, né? Um dos dias que eu fui lá, os 2 cachorros, eles pularam em cima de mim na escada, eu acabei caindo, enfim, bati meus 2 joelhos, tive uma pequena lesão no joelho direito. Então isso incomodou muito a filha, né? O fato de ter que deixar os cachorros em outro ambiente só no momento da fisioterapia. E aí acabou que ela quis cancelar.
e aí ela queria que eu fizesse o pagamento para ela. Então, assim, tudo que for combinado no início do atendimento precisa ser cumprido. Então, isso precisa ficar claro. Bom, o paciente abandonou o tratamento, ele não quis, mas ele já fez o pagamento antecipado, você recebe. Então, é diferente, por exemplo, o paciente precisou abandonar porque de repente ele, né, fez o diagnóstico de uma doença grave, ficou muito tempo internado, enfim, não sabe quando vai sair. Então tem essas questões, né? Já aconteceu de paciente vir a óbito, os familiares já terem pago para mim antecipadamente, e aí a gente usa o bom senso também, né? A gente não... enfim, já aconteceu também de eu querer devolver, né, o dinheiro com o paciente que veio a óbito e a família não quis. Então, a gente tem que usar o bom senso realmente e verificar caso a caso, mas isso precisa estar nesse combinado, no contrato que é o combinado com o paciente. Tá fazendo sentido para vocês que estão aqui me acompanhando? Contem aqui pra mim nos comentários o que vocês estão achando, se já passaram por alguma situação parecida. Tô vendo que tá entrando bastante gente aqui. Me contem, gente. Faz sentido ou não? Vou esperar um pouquinho, que tem aquele delayzinho. E aí, gente? A Lu tá falando aqui, ó, faz todo sentido. Já teve alguma experiência, Lu, de você... Lu e todo mundo que tá me ouvindo, tá? Não é só pra Lu. De vocês não terem combinado algo com o paciente, depois vocês se arrependeram um pouquinho, né? De vocês não terem feito o contrato e tudo mais. Enquanto vocês vão me colocando aqui no comentário, é muito importante, gente, né? A Lu tá até falando, o combinado não sai caro. Se a gente não tem esses combinados, não tem como a gente exigir do paciente que ele cumpra a parte dele, né? E aí a gente vai fazer o quê? A gente não vai ter o nosso serviço bem estruturado. E a gente não vai ter segurança para cobrar o paciente, a gente não vai ter segurança para realmente lidar com essas intercorrências, né, no meio do caminho. Né? Então o paciente ele vai ficar desmarcando toda hora, em cima da hora, você não vai ter um respaldo financeiro para isso, né? Ele vai ficar, né? Se você ficar lá um tempo todo, aquele primeiro item que eu falei, o paciente tem que estar pronto na hora que você chega para o atendimento. Se você ficar esperando ele e não descontar esse tempo que você está esperando do atendimento, ele vai fazer isso sempre, né? A Lu tá falando assim, já me arrependi de não colocar no início do tratamento sobre o reajuste anual. Perfeito. Isso precisa ficar claro, né? Eu vou até mostrar para vocês aqui a continuidade, né, do contrato, mas vocês vão mandando aí os comentários que a gente vai conversando juntas. Aqui, ó, né? São só esses 5 itens que a gente põe no direito do contratante, na obrigação do contratante? Não, vocês vão colocar a necessidade de vocês. Aqui, por exemplo, entraria o que a colega do participante do MLV falou ontem, né? Então, entra aqui, em caso do paciente se recusar a fazer a fisioterapia, né, durante o atendimento, é cobrado o atendimento dado, tá? Isso precisa ficar claro, tá certo? Porque são coisas que a gente não vai ter controle e você se deslocou, foi até a casa do paciente, né? Ou se for na sua clínica, o paciente, você estava lá, você deixou um horário reservado para ele, né? Você tem o custo, né, do local, ou indo na casa do paciente, você teve deslocamento, o seu tempo de 1 hora lá determinado para isso, você aferiu os sinais vitais, você conversou com o paciente, tudo isso é um atendimento, tá? Só que daí tem algumas coisas que a gente não consegue controlar. Então, isso precisa ficar claro aqui. Bom, aí a gente coloca aqui obrigações da contratada. Então, o que é dever nosso, né? A gente tem que providenciar equipamentos necessários ali, né, para a realização do objeto do contrato, tá? Aí, por exemplo, eu deixo claro no meu essa questão aqui, ó. O profissional responsável pelo atendimento poderá atrasar o atendimento nos seguintes casos. E eu deixo porque às vezes eu acabo atrasando o paciente. Por quê? Se eu tô em um atendimento anterior em que eu tive qualquer intercorrência, isso pode gerar atraso no próximo atendimento, ó. Se ele atendeu um paciente anteriormente com intercorrência no atendimento,
ou se ele ficou preso no trânsito ao se deslocar para casa do contratante. Então, esses dois motivos eu deixo claro aqui, porque já aconteceu comigo. E vocês sabem que eu moro em São Paulo e eu atuo em São Paulo. Então, às vezes, a gente não tem controle sobre essas duas demandas aqui, tá? Aí aqui, caso o fisioterapeuta atrase, ele assumirá o tempo de atraso e realizará seu atendimento por completo. Isso precisa ficar claro também, porque se eu falei lá em cima, tá? Que se o paciente não estiver pronto, eu vou descontar o tempo dele, aqui é o contrário. Aqui, se realmente eu tive qualquer intercorrência dessas duas ali que eu citei e eu atrasei, eu preciso deixar claro que não, o atendimento vai ser por completo, tá? Enfim, aí tem mais algumas responsabilidades que são nossas aqui, não vou ficar nem citando tanto elas, e aí a gente entra aqui no pagamento, um outro item de pagamento. Então você precisa deixar claro como vai ser. Então o valor ele entre as partes é tanto, tem que escrever o preço do atendimento aqui, tá? O preço, né, o valor deve ser pago imediatamente após cada atendimento ou pagamento antecipado, que é a forma que eu trabalho, e vocês vão redigir de acordo com a necessidade de vocês, tá bom? E aí isso precisa ficar claro, ó. Aí aqui, ó, por exemplo, caso o contratante opte por realizar o pagamento antecipado, o número de atendimentos já pagos será registrado no controle de atendimento. Você precisa deixar claro que o paciente se sinta seguro também, né? Assim que os atendimentos forem concluídos, o contratante poderá realizar novo pagamento para o número de atendimentos que desejar ou pagar ao final do mês sem descontos, tá? Na verdade, esse a pagar ao final do mês, acho que tá até um pouquinho errado aqui. Acho que eu esqueci de tirar essa parte. Aí depende de como vocês forem trabalhar. Se vocês forem trabalhar com pagamento no final do mês, beleza. Mas, se não, vocês vão colocar no início do mês, que é como eu tenho trabalhado hoje, tá? Mas por um bom tempo, né? Antes, há uns anos atrás, eu trabalhava dessa forma aqui do final do mês. Aí uma outra questão aqui, ó. Caso o contratante pague o valor após o atendimento realizado, esse deve ocorrer até 24 horas antes do próximo atendimento. Aí eu deixo até um exemplo, ó. Isso precisa ficar claro também para paciente, ó. Se o atendimento ocorrido for uma terça às 8 da manhã e o próximo atendimento ocorrerá na quinta da mesma semana, o contratante deve realizar o pagamento do atendimento ocorrido na terça até quarta às 8 da manhã. Tá? Caso ocorra atraso, a contratada suspenderá o próximo atendimento até o pagamento ser realizado e o contratante deverá pagar multa de, sei lá, X% ali, ó, 2% do valor total. E aí isso eu coloquei, porque, gente, eu já tive problema com familiares que não me pagavam, né? Então, as nossas experiências, elas vão trazendo uma bagagem pra gente saber o que colocar ali, mas por isso que eu tô mostrando pra vocês, porque vocês não tiveram uma experiência parecida, pra vocês já se anteciparem a isso, porque sempre pode acontecer. No caso desses familiares, o que acontecia? Eles me pagavam no final do mês. Isso já foi há bastante tempo atrás. E aí, eu já tinha combinado que era até tal dia do mês o pagamento devia acontecer. E a neta da paciente sempre atrasava, sempre, cada hora era uma desculpa, ela que fazia o pagamento, né? Cada hora era uma desculpa, cada hora era, algum empecilho, enfim, eu esqueci, foi muito corrido, não sei o quê. E aí, eu comecei a cobrar, de fato, o que estava no contrato, olha, a porcentagem ali de multa, né? E aí ela começou a ficar irritada. Eu falei, olha, mas foi o combinado que a gente fez, porque na primeira vez eu deixei passar, mesmo estando no contrato, eu falei, tudo bem, ela esqueceu, tal, não tem problema, mas a partir do próximo eu vou ter que cobrar essa multa que a gente já tinha combinado. E aí, acho que foram umas 3 vezes que eu precisei cobrar, e aí ela não quis mais fazer fisioterapia comigo, e tudo bem, né? São ossos do ofício ali, como a gente fala, mas a gente precisa fazer valer o combinado com o paciente. E aí entra numa outra questão, que é a seguinte: nem todo paciente vai ser pra gente, né? Então não dá pra gente prestar o nosso serviço e não ter, né, o pagamento ali sendo realizado da forma correta, tá bom? Então, por conta dessas questões, eu acabo colocando isso no meu contrato.
Vou virar aqui pra vocês, porque tem o que a Lu colocou lá do reajuste, né? Que agora ela coloca sempre o reajuste. Então, eu sempre coloco aqui, ó, será realizado o ajuste anual sempre no mês de fevereiro do valor estabelecido neste contrato de acordo com o índice tal. Então, eu deixo claro aqui a partir de qual mês, né, todo ano vai ter esse reajuste, para que, né, o paciente ele tenha a noção, né, disso, enfim, e que ele entenda que vai ter reajustes ali, não vai ser uma surpresa para ele quando virar o ano e lá em fevereiro eu falar, olha, tá aqui. De qualquer forma, eu sempre faço um aviso antecipado. Então, lá em janeiro, eu já lembro ele. Olha, lembra? A gente fez um combinado que todo ano ia ter isso, isso, isso e isso. Então, vai sair. Esse reajuste vai ser de tanto. Então, já deixo isso avisado. E aí, por último, aqui um prazo de vigência do contrato, né? Então, aqui eu deixo claro que ele terá vigência de acordo com objetivos de tratamento. E isso a gente firma com o relatório de avaliação e planejamento terapêutico, tá bom? Caso o paciente esteja bem, sem queixas e a contratada julgue que é indicada a alta, o contratante e a contratada encerrarão o presente contrato nessa situação, tá? Caso o paciente esteja bem, porém a contratada julgue que seja necessário continuar os atendimentos para manutenção da saúde e prevenção, o acordo será firmado entre as partes e terá duração ilimitada, tá? Aí, rescisão, então o contrato ele pode ser rescindido por ambas as partes, né? Por mútuo acordo ou desde que a parte interessada manifeste a intenção de dissolver a presente relação contratual, né, sendo notificada com antecedência mínima ali de 30 dias, disposições gerais e as assinaturas em si, tá? Deixa até meu dedão aqui aparecer no final, na hora de virar a câmera de novo. Então, gente, basicamente, esse é um modelo de contrato que a gente pode fazer. O que eu oriento vocês? Façam combinados. Vocês não querem fazer o contrato formalizado, né, estruturado dessa forma que eu falei pra vocês? Tudo bem, mas façam combinados. E se eu tenho uma participante do MLV que até falou, ela não faço o contrato, mas eu tenho combinados no primeiro dia que a gente assina, que é uma espécie de contrato, só não tá estruturado como um contrato, né, gente? É importante ter isso formalizado, tá? Que o paciente tenha uma cópia para ele, física, uma cópia em PDF, para que ele possa realmente sempre, né, olhar quais são esses combinados e cumprir. E aí, em caso de o paciente não cumprir, vocês têm esse bom senso que vocês podem, né, se para vocês na primeira vez que ele não cumprir, vocês quiserem só dar uma advertência ali e avisar, olha, como a gente combinou nosso contrato lá no primeiro dia, dessa vez eu vou deixar passar, mas numa próxima eu vou ter que realmente cumprir o que a gente combinou ali. Ou simplesmente você não precisa nem fazer isso, você já cumpre de uma vez. E tá tudo bem, porque todos são adultos, certo? Vacinados, e aí a gente precisa fazer valer os combinados que a gente traça com os nossos pacientes. Gente, curtiram esse assunto de hoje? Aqui é o chá de equilíbrio e geronto, mas quando a gente fala aqui de geronto, com certeza a gente tem que falar sobre essas questões de gestão, e são coisas que são poucas faladas muitas vezes em perfis mais clínicos como o meu, né, em que a gente fala sobre avaliação, sobre atendimento, né, raciocínio clínico, por aí vai, mas isso faz parte, né, do nosso dia a dia. Então, como surgiu esse assunto ontem no nosso grupo do MLV, eu quis trazer para vocês, porque é uma necessidade que a gente tem, né, pra gente se sentir segura e dar um atendimento seguro, a gente também tem que estar seguro nessa demanda de gestão, né, do nosso serviço em si. Me falem, fez sentido o que a gente conversou? Vocês ficaram com alguma dúvida? Vocês querem fazer algum comentário, uma sugestão de algo que eu não tenha falado aqui? Me contem. A gente tem no site do Cofito modelos, né? Acho que do Crefito também modelos de documentos, modelos de contrato. Então dá pra gente pegar lá no site. Esse modelo editável com os meus comentários do que fazer, do que colocar, ele tá disponível no MLV e no aulão avaliação e planejamento terapêutico, se alguém tiver interesse, tem lá no link na minha bio. E é isso, gente. Obrigada, Aline. Aline tá falando muito bom. Serve pra todas nós, né, Aline, esses combinados aqui com os pacientes. É isso então, gente. Tenham uma ótima quinta-feira, um ótimo restinho aí de semana. E a gente se vê na semana que vem no próximo Chá de Equilíbrio Geronto. Vou tentar mandar pra vocês aí o tema com um pouquinho de
de antecedência pra gente conversar sobre outros assuntos e demandas. Quem tiver sugestão também de tema aqui pro Chá de Equilíbrio Geronto, alguma demanda que vocês tenham, me mandem por direct, tá bom? Que eu incluo aqui na nossa lista, tá certo? Até semana que vem, gente. Tchau, tchau!